Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá e nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal do YouTube intitulado Mundo Penal. No mundo penal, a gente fala sobre legislações estrangeiras, fala um pouco de direito comparado e também narra alguns acontecimentos que chamaram atenção aí pelo mundo afora, ou seja, fora do Brasil, e que nós podemos tipificar tanto aqui dentro como lá fora também para entender melhor a situação. Chamou muita atenção nesse último mês de agosto de 2023, nós estamos gravando esse vídeo em setembro de 23, a final da Copa do Mundo Feminina de Futebol, né? Na verdade, não é nem a final em si mesma, né? Eu acho que todo mundo sabe que a Espanha foi campeã, a seleção da Espanha foi campeã pela primeira vez, né? As mulheres venceram essa Copa do Mundo Feminina, o Brasil já tinha sido eliminado, e se eu perguntar para vocês se vocês se lembram contra quem ou como foi o placar da final, pouca gente vai saber responder, né? Muita gente sabe que a Espanha venceu, que foi a primeira vitória, e muita gente lembra que infelizmente, essa vitória foi empanada por um caso de abuso sexual cometido ali, em pleno campo, no momento em que as jogadoras estavam recebendo a premiação. Bom, só para poder informar, a Espanha derrotou a Inglaterra, a seleção da Inglaterra, por 1-0. Mas isso pouco chamou atenção, né? O título acabou, infelizmente, sendo muito solapado pelas notícias dessa agressão sexual que aconteceu contra uma jogadora da seleção feminina de futebol espanhola, a Jenny Hermoso, praticado por Luís Rubiales, que é o dirigente da Real Federação Espanhola de Futebol, né? Então, a Federação Espanhola de Futebol, tanto masculina quanto feminina, tem um dirigente, né? Uma espécie de CBF, né, deles, e ele se chama Luís Rubiales. Luís Rubiales estava ali cumprimentando, né, como qualquer outra autoridade, todas as jogadoras que haviam acabado de ganhar a Copa do Mundo. Afinal de contas, é um título não só inédito, como grandioso, né, para qualquer seleção que se pretenda uma seleção séria. E a seleção da Espanha estava ali muito emocionada. É normal que as pessoas se cumprimentem, que as pessoas se abracem, se beijem, né, mas dentro de uma cordialidade, né, pessoal, que não entre no crime. Mas o que aconteceu não foi bem isso. Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo agora, que é do Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão, exatamente o que foi que aconteceu na final da Copa do Mundo Feminina de Futebol. As jogadoras da Espanha, campeãs da Copa do Mundo Feminina de Futebol no último domingo, anunciaram um boicote à seleção. O presidente da federação, Luís Rubiales, beijou a jogadora Jenny Hermoso na boca, sem consentimento, na cerimônia de premiação da Copa. Rubiales chegou a se desculpar após a denúncia, mas dias depois avisou que não vai renunciar. Não vou admitir. Num comunicado, as jogadoras afirmaram que não vão aceitar convocações para a seleção se os atuais dirigentes da federação continuarem no comando. Rubiales apresentou hoje uma nova versão. Disse que o beijo foi consentido e foi desmentido por Jenny Hermoso numa rede social. Vocês viram bem o final, né? O final do vídeo. Mostra que Luís Rubiales, ele segura a cabeça de Jenny Hermoso. Ele segura a cabeça de Jenny Hermoso e ele dá um beijo nos lábios dela, né? Um beijo na boca. Isso não é normal, isso não faz parte das regras de trato social, daquelas regras de cordialidade, de hospitalidade entre as pessoas. As pessoas podem dar um beijo no rosto, 2, sei lá quantos, as pessoas podem dar um aperto de mãos, um abraço, naquele momento, afinal de contas, era um momento muito emocionante, não é? Isso ninguém discute, mas não podem invadir a esfera de liberdade sexual umas das outras. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso mundo penal de hoje. Mundo penal, onde nós vamos parar? Na Espanha. E aí nós vamos aprender que na Espanha, Luís Rubiales levou um processo, né, pela Procuradoria, a Fiscalia Geral, né, o Ministério Público deles, por agressão sexual. Aí vocês vão me perguntar, professora, o que tem disso equivalente no Brasil? O que significa agressão sexual? Qual é o crime dele lá? Qual seria o crime dele aqui? Bom, fica claro que esse beijo não foi consentido, porque no próprio vídeo aí do Jornal Nacional, ele primeiro se desculpa ali, um dia depois, vê a repercussão do que aconteceu, que como eu disse, foi maior que a repercussão do próprio título, né? Empanando o título das meninas ali, tão sacrificado, tão suado, e deixando tudo isso para trás, porque o que chamou atenção foi a agressão sexual contra a jogadora Jenny Hermoso. Aí ele se desculpa, mas em seguida ele vem a público, tá? Com muitos pedidos de renúncia, né, de que ele renunciasse à Real Federação Espanhola de Futebol, ele vem a público dizer, numa maior cara de pau, que ele não iria renunciar, né, que ele não fez nada demais, e que aquilo teria sido consentido pela Jenny Hermoso, né.
E aí ele é aplaudido por muitas pessoas, né, sobretudo homens, naquela plateia ali, muitas outras pessoas constrangidas, muitas mulheres assistindo aquele discurso horroroso, né, e ele insiste em ficar. A Jenny, ela desmente no mesmo dia, ela fala isso não foi consentido não, nas redes sociais, né, como a gente vê no final do vídeo, ela diz, não, eu não consenti nisso, tá? E a coisa segue, ele fica ali até que então ele é afastado mesmo pela FIFA, pela Federação Internacional de Futebol, né? Que vergonha. Ele é afastado do cargo, já que ele não queria renunciar, então ele é afastado, né? E recentemente ele realmente foi demitido, ele exonerou-se da função. Assim como também o técnico, tá? Jorge Vilda. Jorge Vilda é o técnico da seleção feminina, né? De futebol, que apoiou Luiz Rubiales, que aplaudiu Luiz Rubiales nesse gesto de ficar e foi embora junto, tá? Despedido também o Jorge Vilda. E as meninas fizeram todo esse protesto, até que a coisa tomou corpo para que não ficasse por isso mesmo, né? Não ficasse como se não fosse nada. Ele queria amenizar aquilo, gente, né? Como se fosse algo normal você segurar a cabeça de alguém e dar um beijo na boca sem o consentimento. Na Espanha não é assim não, tá? Aqui também não é, mas vamos falar de lá primeiro o que tá acontecendo com ele, porque afinal de contas, ele está sendo processado. A Jenny entrou com processo contra ele, nem precisaria, porque é um processo que depende do Ministério Público deles, né, como eu disse, a Fiscalia General. E lá, o mais interessante é que um movimento chamado Si é Si, Solo Si é Si, ou seja, só o sim é sim. Porque a gente tem um movimento mundial, que já não é de hoje, que é o não é não. O não é não é muito interessante, porque assim, quando a pessoa diz não, então nem me toque, né? Nenhum tipo de contato sexual eu quero. Só que o não é não, o problema dele é que esse não, muitas vezes, a mulher não manifesta, ela não chega com cartaz dizendo não, eu não quero, né? Porque a pessoa já chegou, já pegou, já segurou, já beijou, né? Então não dá tempo de dizer não. Aí começou o movimento Si é Si, na Espanha. Si é Si, ou seja, só o sim é sim. Eu tenho que abrir minha boca e falar, ou com um gesto muito claro, dizer sim, eu quero, o beijo, o abraço, enfim, o toque sexual, uma carícia sexual, claramente, né? Não tô falando de uma cordialidade, eu já deixei claro no início do vídeo que as pessoas se abraçam, as pessoas se beijam no rosto, mas aquilo que passa para a conotação sexual tem que ter o consentimento. E essa reforma na Espanha aconteceu no ano de 2022. Foi muito interessante o movimento CSI, porque mudou o Código Penal espanhol. Já vou colocar o código aqui para vocês. Nós estamos falando do mundo penal, né? Então vamos conhecer a legislação estrangeira também, um pouquinho. E ali fica claro que é o consentimento manifestado expressamente que conta, no sentido do sim. Não é que a pessoa tem que dizer não, e ao não dizer não, tá tudo certo. Ah, não, ela não falou que não, né? Muitas vezes a mulher nem se vê tão constrangida que não dá tempo de dizer não. Vocês acham que a Jenny Hermoso teve tempo de dizer não? Mas ela não disse sim, não é? Então, repetindo, a mulher muitas vezes não tem tempo de dizer não, então o movimento não é não acabou não sendo assim, cumprindo a sua função, infelizmente, né? Porque a mulher muitas vezes ela é surpreendida, como foi a Jenny, e o fato é que ela não disse sim, e ela não disse sim, e se ela não disse sim, ela foi vítima de crime sexual, ok? Vamos conhecer qual é esse crime? O Código Penal espanhol, gente, ele é de 1995, a Lei Orgânica 10, de 23 de novembro de 1995. É muito atual. É um belo de um código, de mais de 600 artigos, que inclui crimes contra o ambiente, contra o consumidor, terrorismo, enfim. São todos os crimes que vocês imaginarem vieram para esse código, que é um código robusto, eu disse que tem mais de 600 artigos, para não deixar em legislação esparsa nada escapar. Ao contrário do nosso Código Penal de 40, né, eu estou falando do brasileiro, a gente vai fazer um pouco de direito comparado agora, que simplesmente tem seus 300 artigos ali, e ele deixa de fora consumidor, meio ambiente, tráfico de drogas, terrorismo, criança e adolescente. Ou seja, ele está ali engessado há 83 anos, né? Está fazendo 83 anos esse ano. Não vou dizer que não se mexeu uma palha, sim. Foi uma verdadeira colcha de retalhos, qualquer penalista concorda comigo. Foram se colocando ali delitos sexuais novos e tal, não sei o que, tirando os velhos. E tem textos que estão intocados desde 1940, que é até risível fazer a leitura e o estudo deles, porque eles estão lá. Então, assim, o legislador brasileiro não se mexe no sentido de fazer uma reforma do Código Penal brasileiro na parte especial, tá? A parte geral foi reformada em 84, é claramente finalista, moderna, mas a parte especial é um arcabouço de velharias, né, de quinquilharias, misturado com recortes novos. E aí gera uma sistemática muito complicada, né, até mesmo em matéria de consentimento, enfim, de outras coisas que nós vamos falar aqui. Vamos ver primeiro como é que está na Espanha? Então, lembrando que o Código é de 95, moderníssimo, sofreu uma reforma ano passado, 22, tá? Em 2022, nesse sentido,
que é o de considerar agressão sexual tudo aquilo que não é consentido, expressamente. Então, não tem mais aquela história que tem no Brasil, nós já vamos ver, de diferenciar, isso é muito importante, tá? O estupro, a importunação sexual, né, aqueles graus ali de violação, em razão da violência ou da grave ameaça. A agressão sexual que a Jenny sofreu não contou com violência nem uma grave ameaça, né? Ele não estava ali apontando uma faca para ela, uma arma, ele não estava ali ameaçando claramente a Jenny, ele não usou de uma violência física forte, embora ele tenha contido a Jenny, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês só um pouquinho a foto em que ele segura a cabeça da Jenny. Viram bem, né? Ou seja, isso ali, essa contenção, se a pessoa não faz essa contenção, ela não consegue beijar a outra, porque muito provavelmente, não é de certeza, mas muito provavelmente, a Jenny desviaria a boca. Então ele segura o rosto dela, isso sim pode até configurar uma violência, mas não é isso que o Código Penal espanhol preza mais. Ele diz, independente de violência, de grave ameaça, se não tem o sim, é considerado agressão sexual. Antes havia uma diferença entre o abuso sexual, né, e o que era algo mais suave, como a nossa importunação, e a agressão sexual com violência ou grave ameaça. Agora, na Espanha, tudo é agressão sexual se não é expressamente consentido, ou se não há um consentimento, pelo menos, que possa ser deduzido. E isso significa que mesmo sem violência, mesmo sem grave ameaça, nós temos um delito bastante grave, com penas de 1 a 4 anos. Vejam, esse delito, ele consta agora do título 8º, são os crimes, vejam bem o nome do título 8º na Espanha, tá? Crimes contra a liberdade sexual. No Brasil, os crimes são contra a dignidade sexual, tá? Também o capítulo da liberdade, mas vejam, ali já é o título da liberdade sexual, o consentimento é tudo. E dentro desse título 8º do Código Espanhol de 95, reformado em 22, nós temos o capítulo 1 das agressões sexuais, ou seja, as agressões sexuais. E pronto, já vou ler qual é o crime, então, que Luiz Rubiales cometeu. E eu acho muito interessante, porque realmente não precisa de violência ou grave ameaça para a gente ter a agressão sexual, como o nosso código requer e diferencia, né? Vai haver estupro se houver isso, a violência ou a grave ameaça. Não vai haver estupro, vai haver importunação, como eu vou colocar aqui. Não, de maneira alguma. No caso ali, mesmo sem essa violência ou grave ameaça, o que o Código Penal espanhol entende é que existem outras formas de violência contra a mulher. Isso é muito interessante. Pela Lei Maria da Penha, nossa lei, e há uma corrente feminista muito forte que defende isso também, tudo é estupro, porque mesmo que a pessoa não tenha sofrido a violência física, ela não tenha sido contida, amarrada, ela não tenha sofrido uma violência de ameaça, uma violência moral no sentido de uma arma apontada para ela, então ela é obrigada a se entregar. Não, existem várias formas de violência pela Lei Maria da Penha. Então, se a gente for olhar ali, ao pé da letra, a nossa Lei Maria da Penha já contempla uma forma de estupro mais ampla, tá? O que eu estou falando aqui é extremamente importante, que passa pela violência moral, que passa pela violência patrimonial, sexual, pela violência psicológica, tudo é violência. Então, quando a gente fala em violência no estupro do Código Brasileiro, a gente deveria ter a interpretação da Lei Maria da Penha para que tudo que é contra a mulher, a liberdade da mulher, e que significa uma violência, desde a violência moral até todas as formas de violência, até a física, fosse considerado estupro também, né? Um crime grave, mas não é o que entende o nosso legislador brasileiro, tá bom? Vamos ver então como ficou o crime de agressão sexual lá no ordenamento espanhol. Está no artigo, eu disse o título 8º, capítulo 1, 178. Eu vou transcrever no rodapé para vocês. Isso é direito estrangeiro, tá, pessoal? Será castigado com a pena de prisão de 1 a 4 anos, é a pena que eu falei, como responsável de agressão sexual. Vejam, é um nome que não existe no direito brasileiro, tá? Agressão sexual. Aquele que realize qualquer ato que atente contra a liberdade sexual de outra pessoa sem seu consentimento. Então, veja, se a pessoa não falou sim, meu filho, então é não. Se não está o sim, então não é para poder seguir agindo, tá? Só se entenderá que há o consentimento quando tenha manifestado livremente mediante atos que, considerando as circunstâncias do caso, expressem de maneira clara a vontade da pessoa. Então, ou é um sim, ou são atos, como eu disse aqui, que, considerando as circunstâncias, expressem de maneira muito clara a vontade da pessoa. Então, a pessoa pode dizer o sim, ou ela pode fazer gestos, né?
que indique que ela quer, ela retribui a carícia, ela começa a se despir, ela começa a acariciar o outro, né? Ela abre um sorriso, então aquilo significa, sim, eu quero manter um ato sexual com você, né? Eu acho que as pessoas que vivem em sociedade e que já têm a maioridade, elas entendem bem o que é consentir um ato sexual, mesmo que não seja sim, né? São gestos que denotam sim. E a Jenny não fez nada disso. Como eu coloquei na foto, no vídeo, né? Agora vocês já viram tantas vezes. A Jenny, ela teve que ser contida, segurada pela cabeça, e a Jenny levou um baita de um susto. Ela fica meio assim, não dá pra ver o rosto dela. E ela segue, né? Porque acho que ela nem se dá conta, muitas vezes nesses casos, a mulher nem se dá conta que foi vítima de um crime, né? Ela acha, a primeira coisa que ela pensa que aquilo não foi nada, né? Ou que banaliza, ou muitas vezes se culpa, né? Mas não é isso não, tá? Isso é crime, sim, tá bom? E vejam, este crime aqui, com pena de 1 a 4 anos, considerado agressão sexual na Espanha, tá? Também, quando há emprego de violência, grave ameaça, também vai entrar nesse arcabouço das agressões sexuais, tá? Só que aí a pena, ela vai subir. Mas é esse mesmo artigo 178, a novidade, a nova reprogramação do Código Penal Espanhol. E se fosse no Brasil, professora Gisele, como é que ficava a coisa? Bom, aí, não que a pena também não seja razoável, vou mostrar para vocês, mas aí a gente tem uma situação diferenciada, que não preza tanto pela liberdade sexual, que tem outros requisitos, né? Então a gente tem lá no Brasil, eu já falei para vocês, vou voltar a falar, a gente fala bastante de crimes sexuais aqui no nosso canal, né, para poder diferenciá-los, entendê-los. Houve uma reforma muito grande no ano de 2009 e depois houve uma outra reforma no ano de 2018. Então, os crimes sexuais no Brasil estão aquela coxa de retalho mais do que retalhada, né, porque nunca tá bom, né, e ainda não está, tá bom? Já falamos de vários aqui e ainda continua, o Brasil continua pecando ainda por algumas ausências no código, né, por não prezar pela vontade manifesta da mulher, como esse movimento sim assim prezou. Nós temos no nosso título 8º também, coincidência, o crime de estupro e depois nós temos o crime de importunação sexual. O crime que a Jenny teria sofrido no Brasil, só pra gente entender, tá bom? Desculpa, é o título 6º, só pra corrigir. Crimes contra a dignidade sexual e no primeiro capítulo, crimes contra a liberdade sexual. O crime que a Jenny teria sofrido no Brasil, nós vamos colocar aqui no rodapé, é a importunação sexual. A importunação sexual está no artigo 218A e foi 215A e foi trazida pela Lei 13.718 de 2018. Então, a importunação sexual, ela é um grau a menos do que o crime de estupro. Já vou colocar o crime de estupro para vocês entenderem, que não tem como encaixar na situação da Jenny, tá? A situação da Jenny fica realmente no artigo 215A, importunação sexual, trazido pela Lei 13.718/18, que nós comentamos aqui no nosso canal. Inclusive, nós falamos já de muitas mulheres que sofreram isso andando de bicicleta pela rua, fazendo uma caminhada, né? A pessoa vai lá e toca as nádegas, o corpo dessa mulher. A deputada estadual do Estado de São Paulo, Luísa Pena, que sofreu também claramente uma importunação sexual lá no meio da Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado que fez isso, ele está sofrendo um processo criminal, além de ter sido sofrido sanções, né, de suspensão do mandato. E o 215A, se fosse no Brasil, né, que a Jenny Hermoso teria sofrido, diz assim: praticar contra alguém e sem a sua anuência, então sem o seu consentimento, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Então, praticar contra alguém, deve haver um toque, tá? Deve haver, como aconteceu com o beijo, não se restringe a palavras obscenas, mensagens. Isso aí poderia ficar na esfera de outros crimes, talvez no assédio, mas o assédio também tem uma particularidade que propriamente impede a tipificação em muitos casos. O assédio sexual no Brasil é um crime que requer hierarquia laboral, tá? Uma relação de hierarquia, de superioridade laboral no contexto de empregos, de funções públicas. Então, assim, o crime de assédio sexual é muito fechado no Brasil, a meu ver, tá? Então, a gente afasta completamente da situação. E ali a gente vê que tem que ser contra alguém, né? Tocando o corpo, o rosto, beijo, e sem a sua anuência, sem o seu consentimento. Ou seja, sem o seu sim. Nesse sentido, o legislador brasileiro, ele caminha num sentido parecido com o crime de agressão sexual espanhol, né? Um ato libidinoso não é uma conjunção carnal, tá, pessoal? Não é nada disso, sexo anal, sexo oral, nada disso. Isso aí vai ficar pro estupro, que nós já vamos ver. Com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de outra pessoa. Então, claro que ele deu esse beijo, não é porque ele acha legal a Copa do Mundo e tal, porque senão ele beijaria a boca de quem? Do jogador espanhol da seleção masculina de futebol? Não,
Ele não daria nenhum beijo na boca de jogador da seleção masculina de futebol. Ele não fez isso, porque é muito legal para comemorar a Copa do Mundo. Tenho certeza que se estivesse passando na frente dele, como dirigente máximo da Federação Espanhola, um monte de homens, ele abraçaria, daria tapinha nas costas e mandaria embora. Ele fez isso porque ele é mulher. Ele fez isso para satisfazer a própria lascívia. Então, claramente se encaixa nesse artigo aqui, tá bom? A pena era de 1 a 5 anos, muito parecida com a espanhola. Pena de reclusão de 1 a 5 anos, isso se o ato não constitui crime mais grave. Se a coisa descambar para um estupro aí, nós já vamos ver que o crime é muito pior. Então, é um crime expressamente subsidiário, também pela legislação brasileira. Então, a Jenny ficaria aqui, com penas parecidas, com uma descrição talvez um pouco menos precisa, né? A descrição espanhola ela é muito boa, ela fala, a não ser que haja o consentimento ou que as circunstâncias denotem que há esse consentimento, né? Então, o movimento Sim Sim colocou a coisa ali bem taxativa mesmo. No Brasil, fala-se sem a sua anuência, e aí é um pouco o movimento não é não ainda, né? Ou seja, não tenho o consentimento, mas achei que tinha, né, me equivoquei e tal, poderia talvez haver uma incursão no erro de tipo, que afastaria o dolo do autor e ele poderia dizer, eu achei que tinha deixado. Então, deixar mais claro, né, que só pode se praticar no sentido positivo, tá, pessoal? O ato com o consentimento expresso ou que se possa denotar das circunstâncias. Esse é o movimento espanhol. O brasileiro, embora não esteja mal redigido, não recrimino, o crime inclusive tem uma pena maior, né? 1 a 5 anos, na Espanha 1 a 4 anos, fazendo o comparativo aqui. Mas ele diz sem a sua anuência, aí fica o não é não, e fica a situação assim que a mulher pode não ter conseguido falar não. E aí nós voltamos para aquela situação penosa de ter que falar por que não disse não. Mas ela disse não, eu achei que ela tinha consentido, né? Então eu incorri num erro sobre as circunstâncias dos elementos aqui típicos, é o chamado erro de tipo que exclui o dolo. E sem dolo, sem intenção, ninguém é punido, né? Então, infelizmente, esse sem a sua anuência ainda fica um pouco vago. Já é alguma coisa, né? Mas poderíamos progredir um pouco mais no movimento Sim Assim no Brasil, tá? Para deixar a coisa mais clara. E, finalmente, só vou colocar o tipo de estupro para lembrar vocês que, no Brasil, o tipo de estupro requer a violência, grave e ameaça, né? As agressões sexuais na Espanha não, mas no Brasil sim. E ele está no artigo 213. Então, a Jenny dificilmente entraria lá, a não ser que a gente começasse a repensar, né, como os movimentos feministas repensam o conceito de violência. Lá da Lei Maria da Penha, porque ela já está, ok? Aqui ainda não. Então, estupro, artigo 213, o crime mais grave que tem contra a dignidade sexual e a liberdade sexual, diz assim, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique um outro ato libidinoso. Pode ser um beijo? Pode. Pode com certeza. Isso aí, a doutrina brasileira é pacífica de que pode ser conjunção carnal, pode ser sexo anal, oral, ou um beijo lascivo, um beijo com certeza entraria aqui também. Mas o problema não está no ato libidinoso, está na violência ou grave ameaça, tá? A pena é bem alta, de 6 a 10 anos de reclusão. E aí, o conceito de violência é que o movimento feminista quer repensar. E a partir de leis que nós já temos. A Lei Maria da Penha diz que violência pode ser violência moral, psicológica, física, né? E quando a gente tem uma lei falando isso, mas a gente tem aqui o crime de estupro requerendo a violência física, então só mesmo quando houver a violência física ou a grave ameaça, que é entendida no direito penal, como uma violência moral muito forte, a pessoa tem ali, eu já disse uma vez nesse vídeo, repito, uma arma apontada para a cabeça dela, ela está sendo ameaçada com um facão, ela está sendo ameaçada de algo muito grave contra ela ou entes queridos seus, então ela se vê numa situação de completa exclusão da liberdade, né? E aí, embora ela não esteja amarrada, sofrendo agressões físicas, ela se vê sofrendo uma grave ameaça e é obrigada a ceder. Mas fora desses casos, que aí seria um crime de estupro, com essa pena de 6 a 10 anos, não poderia ser o crime, né, do 213, teria que ser importunação, que é mais leve. Então, entender a violência como qualquer tipo de agressão contra o corpo da mulher, agressão sexual, e entender que a violência é a violência não só física, mas também moral, psicológica, sexual, patrimonial, como requer a Lei Maria da Penha, é poder trazer para o crime de estupro mais do que está aí hoje contemplado. Mas isso é um caso a se pensar, né? Talvez o legislador chegue lá. O próprio legislador espanhol deu um passo importante, né? Ao não requerer a violência ou a grave ameaça nas agressões sexuais, e chama de agressão sexual, e também um passo importante no movimento Sim é Sim. E já o legislador brasileiro ainda fica no não é não, ainda
não desenhou tão bem o sim assim no tipo de importunação sexual. Mas fosse aqui, Diana Hermoso teria sofrido importunação sexual do artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, ok? Esse foi o nosso Mundo Penal de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse conhecimento, deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal Professora Gisele Mendes e nós voltamos proximamente com mais conteúdo no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.